pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Vida Mental. Então a aula de hoje é uma pincelada de uma aula mais ampla e mais profunda que nós temos no nosso curso de Terapia Cognitivo-Comportamental para múltiplas necessidades terapêuticas que a Vida Mental tem em parceria com a Universidade Paulista Unip. Então eu gostaria de pedir para vocês que assistam até o final do vídeo, porque além de eu passar algumas dicas muito práticas da terapia cognitivo-comportamental, eu também vou apresentar um pouquinho para vocês sobre o nosso curso lá da Unip, ok? Então fiquem aí até o final. Vamos então à nossa aula. Abuso sexual infantil. Qual que é a pertinência da terapia cognitivo-comportamental? Bom, primeiro vamos começar falando sobre o abuso sexual infantil, né? O abuso sexual ele é caracterizado como aquela atividade sexual que é destinada puramente para a gratificação e a satisfação do agressor, tá? É uma atividade sexual que viola as leis nacionais, né? Alguns exemplos de leis que são violadas com o abuso sexual, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em outras faixas etárias, por exemplo, a Lei Maria da Penha, né? Mas é uma questão também de direitos humanos, tá? O que caracteriza, né? Quais são os atos sexuais que caracterizam aí o abuso sexual, né? Alguns deles são os toques, as carícias, exibição dos genitais, relações com penetração, seja digital, seja vaginal, seja anal, tá? Exposição à pornografia, assédio sexual e voyeurismo. O que seria o voyeurismo? São pessoas que gostam de assistir a outra pessoa numa situação sexual, né? Gosta de observar a outra pessoa em alguma atividade relacionada à sexualidade, tá? Tudo isso, né? Todos esses toques, carícias, todos aí com uma conotação sexual, em regiões que são relacionadas à nossa sexualidade, próximo aos genitais, né? As mamas, tá? Próximo aos órgãos sexuais. Bom, quando a gente está falando de abuso sexual entre crianças e adolescentes, nós compreendemos que nessa faixa etária, né, esse jovem ele não tem a capacidade ainda de compreender plenamente este ato sexual, né? Ele não é capaz ainda de consentir com este ato sexual. Ou mesmo que ele compreenda essa questão da sexualidade, ele ainda não está num estágio de desenvolvimento que é possível fazer a escolha de se envolver num ato sexual. Outra coisa que caracteriza o abuso sexual é que o agressor ele sempre está numa relação de poder ou de confiança com essa criança ou esse adolescente. Ou seja, este agressor pode ser um adulto, né, ou mesmo um outro jovem, né, uma outra criança ou adolescente, mas que esteja num estágio de desenvolvimento maior do que a vítima, ok? Então, também podemos incluir entre os tipos de abuso sexual não apenas a indução ou a coerção de fazer essa criança se engajar no ato sexual, mas também toda a exploração do sexo infantil, né, seja de forma comercial ou qualquer tipo de prática ilegal da sexualidade infantil, e também o uso de crianças em performance para vídeos pornográficos, né, ou qualquer outro tipo de material pornográfico. Então isso também está incluído aí na questão do abuso sexual infantil. Vamos falar um pouquinho sobre as consequências do abuso sexual infantil. Então, primeiramente, vamos falar das consequências mais psis, tá? Mais psicológicas. Eu diria até aqui, alguns podem se tornar até problemas psiquiátricos, né? Algumas dessas consequências. Então, eu coloquei aí, por exemplo, os transtornos do humor. Então, temos aí como transtorno de humor a depressão, tá? Ou transtorno afetivo bipolar. Aqui a gente está falando mais dos sintomas de depressão. Esses sintomas de depressão podem vir a se tornar, sim, um quadro de transtorno de humor, um quadro de transtorno de depressão, tá bom? Outro transtorno que pode ser uma consequência são os transtornos ansiosos, né? Ou uma ansiedade generalizada, ou algum tipo de fobia, tá legal? Daqui a pouco a gente vai falar de um outro transtorno que está relacionado à ansiedade, que é muito importante quando estamos avaliando esses casos. Outros são os transtornos alimentares, tá? Seja bulimia, seja anorexia ou algum outro tipo de transtorno alimentar.
A enurésia, a ecoprese, né? A dificuldade no controle aí para urinar ou então para o controle esficteriano, tá? Transtornos dissociativos, então, que a criança muitas vezes relata, ou o jovem, né, relata não se lembrar daquela situação, realmente parece que deleta aquela situação da vida dela, né? Ou às vezes pode dissociar a ponto de esquecer até nomes de pessoas, né? Podem realmente dissociar. E também os transtornos de hiperatividade e de déficit de atenção, que inclusive há algumas pesquisas que mostram o impacto escolar do abuso sexual infantil, muitas vezes relacionados a essas consequências psicológicas. E por fim, eu deixei por fim aí os transtornos de estresse pós-traumático. Por quê? Porque muitas pesquisas revelam que é uma alta incidência dos transtornos de estresse pós-traumático entre crianças e adolescentes que sofrem um abuso sexual. E isso está presente em alguns artigos e tem uma prevalência de por volta aí até de 50% dos casos, ou seja, é algo que a gente sempre tem que estar atento e sempre avaliar, né? Esse transtorno de estresse pós-traumático pode causar consequências que é característica do transtorno, né? Por exemplo, uma ansiedade muito grande quando lembra da situação, ou então aquela lembrança invade a mente da criança, do jovem, contra o desejo dela, né? Parece que é uma invasão dessas lembranças na cabecinha delas, ou então vive flashbacks daquele momento, e todas essas revivências dessa situação é causa de grande sofrimento para esse jovem, né? Que passa então inclusive a evitar certos lugares, certas situações que remetam à situação do abuso sexual infantil. Bom, vamos falar um pouquinho então das consequências comportamentais do abuso sexual infantil. Então teria, por exemplo, a conduta hipersexualizada, que é observada tanto entre pares, quanto também em relação aos adultos. O abuso de substâncias, muito comum, infelizmente, tá? O abuso de qualquer substância, sejam substâncias lícitas, como o tabaco e o álcool, sejam ilícitas, como maconha, cocaína ou crack, tá? Nós vemos aí cada vez mais os nossos jovens se envolvendo com esses tipos de substâncias e o abuso sexual infantil pode representar um fator de risco aí. Fugas do lar, claro, né? Principalmente se o lar é o grande ambiente de risco, tá? Furtos, isolamento social. A gente vai olhar um pouquinho mais para frente como as consequências cognitivas podem impactar, inclusive, para esse isolamento social. A agressividade, que muitas vezes as pessoas em volta não compreendem de onde está vindo essa agressividade. Mudanças no padrão de sono, né? Então a criança passa a dormir menos ou dormir demais. E também na alimentação, ou comer menos ou comer demais. Tá? Pode inclusive impactar o peso dessa criança ou desse adolescente. Comportamentos autodestrutivos, tá bom? Então essa agressividade direcionada para a própria criança, para o próprio adolescente. E infelizmente também observamos como uma possível consequência as tentativas de suicídio. Né? Então veja como é importante, né, pelas questões psicológicas e comportamentais que eu falei, a importância da intervenção da terapia cognitivo-comportamental. Quanto às consequências cognitivas, observamos, por exemplo, a baixa concentração e atenção, tá? Podendo causar sim um impacto escolar, tá? Ou em outras atividades que exijam a concentração e a atenção. A dissociação, que eu já mencionei um pouquinho para vocês. Um refúgio na fantasia, claro, né? Se a realidade está muito dura, né? Um refúgio na fantasia pode ser um mecanismo, né, para a criança lidar com essa situação, né? Um baixo rendimento escolar, claro, né? Por conta de todas essas consequências que eu já mencionei para vocês. E mesmo assim, além disso, pode vir isolado aí o baixo rendimento escolar por si só. E as crenças distorcidas, que vão influenciar também, por exemplo, no rendimento escolar, no isolamento social, entre outras situações. Então, quais são algumas das crenças distorcidas que são muito comuns nesse caso? Por exemplo, a crença de que se é culpado pela situação, né? Ou culpado pelo abuso em si, ou culpado por não ter contado antes e ter prolongado a situação, aumentado a gravidade da situação. Outra crença muito comum é a diferença entre os pares, então às vezes as crianças e os jovens acreditam que é diferente, que é inadequado, que não é igual às outras crianças, ou então que as crianças percebem a diferença nelas, que os outros percebem que essa pessoa vivenciou o abuso sexual, tá?
muita desconfiança, uma percepção de inferioridade, de inadequação, tá? Então tudo isso tem a ver com as crenças distorcidas que se iniciam aí a partir do abuso sexual infantil. Em relação às consequências emocionais, nós temos, por exemplo, o medo, a vergonha, a culpa, a ansiedade, a tristeza, a raiva e a irritabilidade. Ou seja, imaginem como é difícil emocionalmente vivenciar essa situação. Imagina para uma criança, para um adolescente ter que lidar com todas essas emoções, né? Mais uma vez, a terapia cognitivo-comportamental pode ajudar e muito no manejo de todas essas emoções. Bom, para começar qualquer intervenção, nós temos aí que fazer uma avaliação da situação. Então, além da anamnese normal que fazemos para qualquer caso dentro da nossa prática clínica, nós temos que adicionar algumas perguntas quando a queixa tem a ver com abuso sexual infantil. Por exemplo, conhecer a história desse abuso sexual, né? Conhecer e identificar os fatores de risco e de proteção que essa criança está envolvida, né? Então, sobre o caso, né, o que a gente pode investigar? Quem era esse abusador, né? Quem era este agressor, como que era o contexto desse abuso, em que ambientes que ele estava inserido, né? Como que era essa exposição, que tipo de toque, carícia, que tipo de abuso que era, tá bom? Como que era vivenciar isso para a criança em termos cognitivos, comportamentais, tá? Como que foi revelado esse abuso sexual infantil, como foi a reação da família diante dessa notícia, né? Ou então como foi a reação dos cuidadores, né? Que nem sempre vai ser a família, né? Que às vezes a família é condizente com esse abuso sexual infantil, né? Infelizmente. Na hora de identificar os fatores de risco e proteção, né? Investigar aí se a criança ainda está exposta a esse abuso sexual infantil, se ela ainda está exposta a esse agressor, né? Se ele ainda está presente no cotidiano dela. Investigar como estão sendo as reações da família diante desse jovem após a notícia, após ele ter revelado que sofre esse abuso sexual infantil, tá? Enfim, então investigar todo o contexto aí em relação ao fator de risco. E o de proteção. Então, quem que ajudou essa criança a fazer a denúncia? Quem está buscando ajuda para essa criança? Com quem que ela pode contar? Com quem ela se sente à vontade? Em que ambientes ela se sente protegida? Tá bom? Entre outros fatores que você vai investigar de acordo com a vida, de acordo com esse seu caso. Também sempre importante investigar os sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, de depressão e de ansiedade. Também investigar, no primeiro momento é difícil você acessar tudo, né? Mas progressivamente, né, ir identificando todas as crenças disfuncionais relacionadas ao abuso sexual infantil. Isso é essencial para o nosso trabalho dentro da terapia cognitivo-comportamental. Bom, em relação agora às técnicas da TCC, né? O que a TCC pode fazer dentro desses quadros, né? Então, inicialmente, ela vai trabalhar os sintomas específicos que advêm desse abuso sexual infantil, né? Então, por exemplo, manejar os sintomas do transtorno de estresse pós-traumático. Por exemplo, através de uma exposição gradual ou dessensibilização sistemática, tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, um pouco mais especificamente de cada estratégia, tá? Através da inoculação do estresse, do treino de relaxamento, a interrupção de pensamentos perturbadores e também a substituição dos pensamentos perturbadores por outros que recuperem e controlem as emoções dessa criança. Então aqui será feito este trabalho bem direcionado aos sintomas do TED. Em relação aos sintomas de depressão, nós vamos treinar habilidades de coping, né? Então ajudar essa criança a desenvolver estratégias para manejar de um jeito muito consciente todos os seus problemas, né, cotidianos, toda essa situação que ela deve enfrentar. Vamos fazer uma reestruturação das cognições distorcidas e também vamos trabalhar qualquer outro problema comportamental que ela tenha desenvolvido por conta dos sintomas depressivos. Bom,
falar um pouquinho de um modelo de grupo que é muito efetivo para o tratamento de crianças e adolescentes que apresentam aí o histórico do abuso sexual infantil. Então, este modelo de grupo é para grupos de crianças ou jovens, tá? Que sofreram, que têm esse histórico. Então, é um grupo homogêneo, tá? Todos eles têm em sua história essa história de abuso sexual infantil. A ideia é previsto para ser realizado em 20 sessões, todas elas semanais, e também que as atividades sejam todas semi-estruturadas. Então, os terapeutas eles devem fazer um planejamento de como serão as intervenções em cada sessão, tá? Preparar as atividades que serão trabalhadas, mas deve abrir um espaço para todas as intervenções que vêm aí dos próprios pacientes, dos próprios clientes, tá bom? Então, são sessões semi-estruturadas. A duração é de, em média, 1h30, tá? Então, para isso, a gente precisa de grupos pequenos, para que todos sejam atendidos em suas demandas, para que todos possam se expressar. Os objetivos desse grupo devem ser reestruturar os pensamentos, as emoções e os comportamentos disfuncionais relacionados à experiência da violência sexual, reduzir os sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, depressão e ansiedade, aprender habilidades de autoproteção para prevenir futuras vitimizações, e esse grupo ele deve ser elaborado em 3 etapas. A primeira etapa seria a etapa da psicoeducação, a segunda etapa do treinamento de inoculação do estresse e a terceira etapa de prevenção da recaída. Então vamos falar um pouquinho de cada etapa, do que é possível ser feito em cada etapa. Na psicoeducação, é muito importante a gente lembrar que a gente está falando com crianças e adolescentes. Então, se para adultos a gente já pensa na psicoeducação de uma forma muito dinâmica, de muita troca, para que faça realmente muito sentido para o cliente, para as crianças a gente tem que tomar um cuidado ainda maior. Se a gente simplesmente der aulinhas sobre conceitos importantes para essas crianças não vão ter sentido naquilo que está sendo falado, pode inclusive gerar mais angústia ainda. Então a ideia é sempre tentar passar conceitos de formas muito lúdicas, ou então iniciar as discussões de uma forma lúdica que leve então para uma discussão mais de conceitos mesmo com essas crianças e com esses adolescentes. Tá? Então, na psicoeducação deve haver uma grande sensibilidade, pois alguns temas são extremamente difíceis de serem trabalhados entre essas crianças. Mas o importante é saber, não deve-se evitar o assunto do abuso sexual infantil. Muito pelo contrário, elas vivenciaram e elas precisam entender, conhecer e compartilhar aquilo que foi vivido. Tá bom? Então, um dos primeiros objetivos no grupo é desenvolver a confiança entre os membros do grupo. Tá? Então, para crianças e adolescentes, existem diversas dinâmicas que podem ser feitas. Tá legal? Então, por exemplo, um exemplo de atividade é fazer uma caminhada vendada. Então, uma criança fica desvendada e uma criança fica vendada e elas passeiam pelo ambiente onde elas estão recebendo o tratamento. E aí depois troca, a outra criança fica vendada e a outra conduz a outra criança. Então, elas devem passear por esse ambiente, uma conduzindo a outra, e depois devem compartilhar suas experiências. E essa é uma dinâmica que favorece muito trabalhar o tema da confiança. Então, as crianças muitas vezes vão trazer que puderam confiar na outra criança, que caminharam e se divertiram, né, mesmo estando vendadas, ou seja, que elas puderam confiar na colega de grupo. Estabelecer metas terapêuticas. Estabelecer metas terapêuticas, depois que você já criou uma confiança, as crianças já começaram a trazer os temas que estão relacionados ao cotidiano dela, todo o sofrimento que envolve o abuso sexual infantil, a gente pode fazer algum tipo de dinâmica, por exemplo, produzir um cartaz sobre as metas daquele grupo. Né? Então as crianças vão discutir, vão pensar juntas o que elas querem trabalhar naquele grupo terapêutico. Então, muitas vezes vocês irão se surpreender que elas mesmas vão querer trabalhar questões relativas às dificuldades enfrentadas atualmente em decorrência do abuso sexual infantil. Outra coisa que pode ser feita é discutir o que é o abuso sexual infantil. Então, comumente o que é feito é realizar uma atividade que desperte o assunto. Não precisa ser assim, olha, hoje nós vamos falar sobre o abuso sexual e dar uma aula sobre isso. Não,
pode ser feita, por exemplo, uma pergunta disparadora, né, que essas crianças comecem, então, a poder falar um pouquinho sobre o que elas viveram, né? A gente pode fazer uma introdução, por exemplo, olha, então todos vocês estão vindo aqui porque tiveram aí um sofrimento, né? Então, vivenciaram aí essa situação de abuso, né? E aí, com isso, jogar então aí para essas crianças, né? Mas o que é esse abuso sexual? Né? O que é isso para vocês? Como que vocês definiriam? Né? E aí é o momento que elas vão poder trazer, de acordo com as experiências delas, o que é para cada um o abuso sexual infantil, né? Como foi vivenciado para elas, tá bom? Muitas vezes a gente pode fazer alguma atividade lúdica ao mesmo tempo para ajudar essa discussão. Outro ponto é discutir como esse abuso sexual ocorre, né? Como que é o contexto em que ele ocorreu, né? Então, muitas vezes as crianças também vão trazer aí a partir das experiências delas, tá? Quais são as consequências para as vítimas e para as famílias? Então, aqui é super importante a gente começar a pensar junto com as crianças como que isso impactou a vida dela, como isso impactou a família dela, né? Então, a gente pode aí fazer, por exemplo, uma atividade de quadrinhos, né? Para que essa criança coloque aí os quadrinhos referentes a como era a vida dela antes, né? De revelar a questão do abuso sexual infantil e como que ficou depois que ela conseguiu revelar isso para alguém, né? Ou que alguém descobriu e fez a denúncia, né? Como que é esse antes e depois? Qual foi o impacto para ela, para a família dela? Esse é um tipo de atividade. Apresentar o modelo cognitivo comportamental. A gente pode explicar isso também de uma forma muito lúdica, né? Por exemplo, para explicar as emoções. A gente pode fazer algumas histórias, elas identificarem quais são as emoções do personagem da história, ou então elas identificarem em faces, né? Pode ser de desenho, pode ser de pessoas, qual é a emoção que aquela pessoa está demonstrando, tá bom? Essas são algumas formas de explicar aí, por exemplo, como são as emoções, tá bom? Sempre pensar uma lúdica para explicar o modelo cognitivo comportamental, mas que essas crianças possam entender que elas precisam aí começar a observar que diante das coisas que elas vivem, elas sempre acabam pensando alguma coisa e que esse pensamento que elas acabam tendo uma emoção. E é a partir desse pensamento, dessa emoção, que ela define como vai ser o comportamento dela. Então, pensar uma forma bem lúdica de apresentar isso para as crianças e para os adolescentes. Outro ponto importante é fazer, durante essas sessões de psicoeducação, durante todo esse compartilhamento das crianças sobre as vivências delas, um mapeamento de quais são os pensamentos, as emoções, os comportamentos relacionados ao abuso sexual, né? Relacionado a si mesma, em relação ao agressor, tá bom? Uma das estratégias aqui é a gente pedir uma tarefa de casa. A gente pode pedir uma tarefa de casa, por exemplo, falando que elas vão ter que fazer uma investigação de detetive. Que toda vez que vier um pensamento relacionado à vivência do abuso, elas vão escrever ou fazer um desenho, né? Do que veio na cabeça dela, que pensamento que veio e como ela ficou se sentindo depois disso. Então, isso é uma tarefa de detetive, né? A gente pode dar esse um exemplo de atividade. Sobre a inoculação do estresse, essa ferramenta é utilizada para a gente, de fato, ativar a memória traumática dessa criança, desse adolescente e detalhar esses estímulos que desencadeiam essas lembranças, tá? Que desencadeia essa memória que parece que invade a mente dessa criança, desse adolescente. Realmente possibilitar para essa criança que ela sinta que ela tem o controle sobre esses pensamentos, sobre essas emoções que lhe causam tanto estresse, ok? Então, a ideia é a gente promover um espaço propício para que essas crianças possam compartilhar a sua história, que elas possam compartilhar como foi a experiência dela de abuso sexual. Então, isso pode ser feito de uma forma escrita, pode ser de forma oral, né? Depois de tantas sessões aí de psicoeducação, esse grupo provavelmente já se ambientou, já tem um clima de confiança, já conhecem um tanto da história uma das outras, tá? Já participaram de diversas atividades lúdicas, isso tudo favorece para que, então, chegue o momento de se
realmente compartilhar a história, né? Como foi essa história. Do jeitinho da criança, como ela puder contar, tá bom? E aí a gente vai ajudar essas crianças a elaborar algumas estratégias de como que elas vão fazer para lidar com esses pensamentos que são intrusivos na cabeça delas, dessas lembranças do abuso sexual infantil. A gente pode, por exemplo, fazer a atividade de cartões lembretes. A gente pode fazer em conjunto, tá bom? Então, quando a gente pode pegar a experiência de uma criança e todas elas discutem o que elas acham que poderia ir no cartão lembrete dela. Ela mesma pode dizer o que ela acha que podia ir no cartão lembrete dela. Né? O cartão lembrete é uma ferramenta que a gente usa para que essa criança modifique o pensamento dela no momento de maior angústia, de maior estresse. Tá? Também é importante, às vezes, a gente fazer cartões para que elas leiam diariamente, não só no momento em que a lembrança invade a cabeça delas. Tá bom? Outra atividade é ensinar para as crianças, para os adolescentes, técnicas para que elas possam substituir aqueles pensamentos que são muito perturbadores. Então, por exemplo, a gente pode chamar de técnica de botão de emergência. Então, esse botão de emergência seriam estratégias que elas teriam aí guardadas na manga para quando esse pensamento vier, quando ela começar a ter essa perturbação aí por conta desse pensamento, que elas possam ativar. Então, por exemplo, elas podem discutir entre elas, essas crianças e esses adolescentes, o que elas podem fazer que ajudam a esquecer dessa lembrança, naquele momento, naquele estresse. Então, por exemplo, pode falar que é escutar música, ou ir conversar com uma amiga, ou assistir um filme, ou, no caso das crianças, ir brincar, enfim. São aí estratégias do botão de emergência. Outra coisa que a gente pode ensinar para as crianças e para os adolescentes são técnicas de relaxamento. Muitas vezes os terapeutas acham que as crianças não vão aprender, mas na verdade elas aprendem sim. Então a gente pode, por exemplo, ensinar a técnica da respiração abdominal profunda. Ensinar para essas crianças que elas podem utilizar essa técnica diante de diversas situações estressantes, né? E que pode associar a respiração abdominal profunda com o botão de emergência, com o cartão lembrete, que elas podem usar no momento que elas quiserem. E também, uma coisa que a gente pode ir fazendo ao longo dessas sessões mais intermediárias é medir como que está a frequência e a intensidade dessas lembranças. Tá? Então a gente pode, no começo, fazer essa pergunta ou pedir para elas anotarem quantas vezes no dia que elas pensam nisso. Né? E depois, ao final dessas intervenções intermediárias, a gente pede para elas também levantarem novamente quantas vezes no dia elas pensaram, elas lembraram dessa situação de abuso sexual. E comumente o que se observa nesse antes e depois é que há uma diminuição. Tá? Então, mesmo sem nenhum tipo de estratégia muito elaborada, né? Mesmo sendo tudo muito lúdico, muito de partilha, há uma diminuição dessa intensidade, dessa frequência do pensamento em relação ao abuso sexual infantil. Em relação à prevenção da recaída, qual que é a ideia? A ideia é, de fato, promover atividades tanto educativas como atividades que permitam que ela tenha uma melhora na qualidade geral de vida dela. Então, por exemplo, fazer uma oficina sobre sexualidade. Né? Então, desde os aspectos como que é o corpo humano, como que são as genitais, né? Ensinar como que todas as partes das genitais, falar sobre métodos anticoncepcionais, sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre orientação sexual, enfim, realmente fazer uma oficina sobre todos os temas pertinentes aí da sexualidade. É muito proveitoso, isso é muito importante, tá bom? Falar sobre os direitos, tá? No caso das crianças, né, dos adolescentes, falar sobre o ECA, tá? E todas as outras questões relacionadas aos direitos dessa criança, desse adolescente, abordar, fazer uma oficina sobre isso. Falar para eles, inclusive fazer um trabalho de registrar, anotar, né, em algum lugar, numa folha de papel, num cartão lembrete, quais são os órgãos de proteção que existem e quais são os telefones desses órgãos,
né? Para que essa criança, qualquer coisa, possa entrar em contato, tá bom? Então, colocar lá sobre o conselho tutelar, o telefone do conselho tutelar, a delegacia, enfim, qualquer outro telefone que vocês acreditam que são pertinentes para essa criança carregar consigo, para que ela sempre tenha a possibilidade de pedir ajuda. Outra atividade muito interessante é de explorar sensações. Então, o que a gente observa muitas vezes é que uma criança vítima de abuso sexual, por conta de todas as suas crenças distorcidas, por conta de toda a sua desconfiança, aquele contato sexual, aquele contato físico, né, muitas vezes com as outras pessoas, ele pode ficar mais limitado, né? Então, fazer atividades que proporcionem um toque respeitoso, um toque agradável, né? Então, por exemplo, atividades que promovam, por exemplo, o abraço, ou a sentir as mãos uma das outras, ou aquela dinâmica do nó, né? Que todas as crianças fazem um círculo, dão as mãos, aí elas vão passando por cima dos braços uma da outra e vira um nó. Aí depois tem que ir desfazendo o nó, passando de novo por cima, né? Dos braços, enfim. Qualquer atividade que explore aí as sensações. Também podemos fazer algumas atividades para que essa criança, algumas tarefas de casa, para que essa criança experimente outras sensações corporais. Por exemplo, sentir a água do banho, sentir o cheiro do sabonete, escutar o som do ambiente, sentir os cheiros de quando anda na rua, enfim, realmente estimular todas as sensações dessa criança ou desse adolescente. Também pensar junto com essa criança outras estratégias e já em outro nível de enfrentamento de situações de risco. Porque não é porque o abuso sexual ele parou que essa criança está isenta de risco. Ou então, infelizmente a gente conhece a justiça brasileira e muito infelizmente a gente sabe que muitas vezes essa criança volta a ficar vulnerabilizada, tá? Então, realmente pensar junto com ela diversas estratégias para que ela não tenha novamente essa vivência, para que ela não seja novamente uma vítima, ok? Trabalhar com essas crianças, com esses jovens, das expectativas sobre o futuro, né? Pensar sobre isso é desenvolver esperança, é desenvolver sentimentos positivos, né? É elaborar novas crenças, tá bom? E também pensar aí em formas de treinar comunicação, resolução de problemas, para que ela tenha benefícios tanto na situação atual dela como ao longo da vida, né? Ter uma comunicação treinada, uma resolução de problemas treinada, vai ser de benefício para sempre para eles. E pensar também numa alta gradual. Por quê? Pense como é importante o vínculo que é criado dentro desse grupo. Como essas crianças se conhecem, como elas puderam contar com os membros do grupo por tanto tempo. Então, simplesmente dar uma alta, de repente, pode ser muito traumático para essas crianças e esses adolescentes, né? Muitas vezes esse foi o único espaço que ela pôde falar livremente sobre isso. Foi o único espaço que ela recebeu todo o amparo que ela precisava. Então, pensar numa alta gradual, espaçar as sessões para quinzenais, depois mensais, né? Até dar pelo menos um ano, ok? Então, essa é a aula sobre a pertinência da terapia cognitivo-comportamental no abuso sexual infantil.